Galera, vamos hoje então finalmente falar sobre a minha opinião após o remapeamento que a minha Versys 650 sofreu lá na TRC Performance pelo Tomate, lá em São Paulo, capital. E para quem não conhece, para quem não viu os vídeos anteriores, o Tomate, o apelido dele, né? Foi ele quem realizou o remapeamento aqui na minha Versys 650. Hoje faz mais ou menos 2 meses que o remapeamento aconteceu. Nesse período eu rodei 3.200 quilômetros. Então, durante esse período eu fui anotando todas as percepções que eu fui tendo. E hoje eu vou compartilhar elas com vocês e dizer se eu me arrependo, se eu gostei, se eu não gostei, se fez diferença, se não fez. Será tudo aqui agora nesse vídeo, a opinião final sobre o assunto. Para quem não sabe, né, a minha Versys passou por um remapeamento, né? A gente retira ali a ECU da moto, coloca no computador e ali o Tomate, que é especialista no assunto, fez ali o remapeamento, né? A mudança de parâmetros, abertura de borboleta, mistura e etc. para trazer o máximo de performance possível que o motor já tem originalmente, né? Só para desbloquear aquilo que ele já tem de capacidade originalmente, né? Então aqui foi feito um remap conservador para uso de rua. Então eu não fiz alteração de escapamento. A única coisa que tem aqui agora é o filtro de ar esportivo da DNA, que é lavável, e o remapeamento em si. A ideia aqui é só desbloquear a performance que ela já tem originalmente. Então não tem nada aqui extrapolando, tentando exigir o máximo de força possível, etc. Não tem nada disso, é só realmente um desbloqueio para trazer um pouco mais de performance diante daquilo do que ela já é, do que ela já foi feita para entregar, né? Então o mapa original, ele tem como foco entregar o máximo de performance possível para poder passar também nas leis de poluição de cada país, e aqui no Brasil são bastante rígidas. O remapeamento que eu fiz, ela ignora essas questões ambientais e ela traz o foco apenas na motocicleta, na performance. De qualquer forma, ela não está poluindo horrores porque o escapamento ainda é original. Então ainda tem o catalisador aqui, que elimina a grande maioria dos gases poluentes, diminui a força deles no ambiente, tá? Apesar de tudo, é isso o que eu fiz aqui, o que foi feito através do remapeamento. No início, né, quando veio essa oportunidade de eu fazer o remapeamento, eu confesso que eu fiquei com bastante medo, tá, pessoal? Foi um dos primeiros sentimentos que eu lembro, assim, quando eu fui pensar no remapeamento. E eu sou uma pessoa bastante conservadora, gosto muito de projetos confiáveis e duráveis, não é à toa que eu escolhi a Versys 650. Então eu confesso que eu tive medo de fazer o remap e quebrar o motor, ou medo de fazer e não ter um funcionamento redondo que ela tinha, medo de fazer e diminuir a vida útil da motocicleta. Então esse foi um dos primeiros medos que eu tive ali na hora de fazer 2 meses atrás. Hoje em dia, depois que eu passei esses milhares de quilômetros e 2 meses, a moto, o funcionamento da moto é o mesmo, tá? Então a partida a frio, a primeira partida do dia, pega de primeira igual ela sempre pegou. Partida com o motor quente, pega do mesmo jeito como sempre pegou. O motor não falha, não tem funcionamento de marcha lenta anormal, não, é o mesmo reloginho que ela sempre foi, mesmo depois do remap. Então o funcionamento normal da motocicleta é o mesmo, ela segue funcionando da mesma maneira que ela sempre funcionou. Eu acho, na verdade, que ela está melhor
do que ela era nesse sentido quando a gente pensa de funcionamento perfeito, sabe? Marcha lenta certinho, funcionamento na hora de ligar motor frio, motor quente, né? Então acho que atualmente ela tá até, eu sinto que ela funciona mais redonda, que a queima, que a mistura tá funcionando mais perto do perfeito. E na prática, como é que eu sinto isso na prática? Porque eu percebi que ela vibra um pouco menos, que ela tem um funcionamento mais redondo. Quem percebeu isso também foi minha namorada. Ela anda bastante comigo, viaja comigo aqui na Versys. E no primeiro dia que eu andei com ela depois do remapeamento, eu pedi para ela ficar atenta, para ela notar possíveis diferenças. E uma das primeiras coisas que ela me falou é que ela notou menor vibração aqui na pedaleira do garupa e também lá no banco, né, aquela vibração que vem do motor. Então ela teve essa mesma percepção que eu tive de que a moto estava mais macia para rodar, mais redonda para rodar. Então eu também notei isso. Eu lembro que eu até falei para ela, quando ela falou isso, eu falei, nossa, eu falei para ela, eu tive a mesma percepção, mas eu estava achando que era coisa da minha cabeça, né? Porque você fica pensando, né? Putz, buscando resultados e às vezes pode ser, sei lá, um efeito placebo, né? Mas ela notou a mesma coisa que eu notei, de que a moto tá mais macia para funcionar, vibrando menos, né? Então essa foi uma das percepções que eu tive também depois do remapeamento. Pessoal, esse já é o terceiro vídeo aqui no canal sobre esse assunto. Eu recomendo que vocês assistam todos eles. O primeiro vídeo eu entrevistei o Elon sobre o remap da Versys 650 dele. No segundo vídeo eu mostrei o remapeamento, eu fui lá, eu passei o dia com o Tomate lá, eu mostrei o remap sendo feito na prática, nós tiramos diversas dúvidas com ele lá na hora, a gente aprendeu como é que funcionava tudo isso. E hoje é o vídeo da minha opinião depois desse período de testes de rodar com a moto. Eu vou deixar os links de todos esses vídeos aqui na descrição. Então se você está querendo fazer, eu recomendo que você assista todos eles, porque o conteúdo está bastante rico, tenho certeza que você vai aprender muita coisa, vai tirar muita dúvida sua. O remapeamento aqui na minha, vou relembrar com vocês os números para quem não viu o vídeo anterior do remap. Lá a gente mostrou ela passando no dinamômetro, quanto que deu de top speed, os gráficos, mas vou relembrar brevemente aqui para quem não viu. Depois do remapeamento, quando a gente fala de potência máxima, né, do jeito que eu falei que foi feito, um remap conservador, buscando um uso comum de rua, escapamento original e filtro de ar esportivo, só isso. Depois do remap, quando a gente fala de potência máxima, ela está 4,6 cavalos a mais de potência. Então se você pega, por exemplo, a Versys 650 2023, que veio mais fraca, né? Ela está com 67 cavalos de potência máxima originalmente. Aqui na minha, que é a 2022, originalmente ela tem 70 cavalos de potência. Então a Versys 2023 perdeu esses 3 cavalos aí por causa do mapa novo, visando essas regras de poluição. Então teve que dar uma capada na moto. Então, considerando que a minha moto, arredondando aqui para cima, ganhou 5 cavalos, eu estimo que hoje ela tem 75 cavalos. Então, se você pega e compara com uma Versys 650 2023, são 67 cavalos na 23 e 75 cavalos aqui na minha 2022 após remap. Então, quando a gente fala de potência máxima, fazendo poucas alterações aqui, claro que dá para extrair mais se você fizer um remap mais agressivo, fazer escape, né? Fazer alteração de válvula, então o céu é o limite, mudar o combustível que vai queimar. Então você pode extrair cada vez mais, mas em troca você vai perdendo a durabilidade e a confiabilidade, né? Que não era o meu foco aqui no remap da minha, né? Então um remap conservador nas coisas que eu priorizo, né? Confiabilidade, durabilidade, ela veio com 4,6 cavalos a mais de potência. Quando a gente fala de torque, ela ganhou 0,47 kgfm a mais quando a gente fala de torque máximo, tá? Então o torque não foi tão relevante como vocês puderam ver. Mas uma coisa que fez muita diferença no mapa novo
foi na faixa dos 4.000 rotações por minuto. No mapa original, ela começa a ganhar performance, né? O gráfico lá do dinamômetro, ela começa a ganhar performance. Nos 4.000 giros, ela fecha, ela deixa a performance cair, depois ela abre de novo. Então ela tem uma queda no gráfico ali de entrega de torque e potência. Com o mapa novo, o gráfico só sobe, então ela perdeu essa barriga. E essa foi a maior diferença que eu notei na prática. Quando a gente analisa só esses 4.000 rotações por minuto, ela ganhou quase 20 cavalos de potência a mais. Essa foi a principal diferença que eu notei. Na prática, o que eu senti na moto? Quando eu dou mão ali do baixo giro para o alto, quando eu dou mão, eu sinto que ela está muito mais responsiva no acelerador, que ela obedece tudo que eu mando ela fazer, ela me obedece, então ela está mais ágil, responsiva e obviamente entregando muito mais performance. Então de primeira e segunda marcha, no mapa original, ela já empinava com facilidade, levantava a roda dianteira, principalmente se você tiver de garupa, então já tinha que maneirar. Depois do remap, ficou pior ainda nesse sentido, né? Então ela ficou mais forte, inclusive já desde lá de baixo, desde do baixo giro. Então eu preciso maneirar, eu precisei adaptar a minha forma de pilotar, principalmente quando eu tô com garupa, de maneirar o tanto que eu abro, porque se eu exagero, ela vem e levanta lá em cima, ela vira de cabeça para baixo se eu continuar acelerando de primeira e segunda marcha. Então, nos primeiros momentos ali pós-remap, principalmente quando eu estava com garupa, algumas vezes a moto eu dava a mão de primeira e segunda sem a intenção de fazer ela empinar e ela subia um tanto assim do chão, ó. Eu tinha que tirar a mão para ela voltar, senão ela ia virar de cabeça para baixo. Então isso mostra na prática o quanto que de fato mudou a entrega de força desde o baixo giro até o alto. Quando a gente fala do alto giro, ela também está mais forte. Só que no alto giro não tem tanta diferença do que ela estava. Quando a gente olha para o gráfico, ela está mais forte também no alto giro. Mas a diferença ela é bem pequena. Porque o mapa original, no alto giro, ela já estava configurada para entregar bastante performance. Então, não deu muita diferença no alto giro, mas no baixo giro é outra motocicleta. O que eu senti na prática também relacionada a isso? No mesmo trajeto que eu faço todos os dias da minha casa para a clínica onde eu trabalho, é sempre o mesmo caminho. Então eu sei que marcha pôr exatamente em cada momento, eu passo nas mesmas lombadas, nas mesmas subidas, nas mesmas descidas. Então é um trajeto matemático, decorado, né? Passo ali todos os dias. No primeiro dia, depois do remap, que eu fui fazer esse mesmo trajeto, estava muito mais confortável de pilotar ela, porque como ela estava mais forte no baixo giro, eu podia deixar as marchas mais pesadas e eu podia trocar menos de marchas, porque eu dava a mão e ela tinha força para empurrar, com aquela mesma marcha que estava. Então no mapa original eu precisava ficar trabalhando toda hora as marchas, segunda, terceira, quarta, terceira, quinta, quarta, porque ela não tinha força para tocar no baixo giro. Eu sempre falei aqui no canal que essa moto é enjoada de andar no baixo giro, mas depois do remap isso melhorou bastante. Então para andar na cidade ela está mais confortável, porque ela tem mais força no baixo giro, então eu arranco melhor de uma lombada, eu posso deixar uma marcha mais pesada para arrancar da lombada, que ela tem força para empurrar, e isso é muito nítido, é muito nítido. O baixo giro dela está mais forte e eu preciso trabalhar menos as marchas para poder fazer a moto andar, isso é muito legal. Tem o mesmo trajeto que eu faço, todas as terças-feiras eu saio de Campinas e vou para Hortolândia, que é uma cidade próxima daqui, e a rodovia que faz esse trajeto é uma rodovia de 80 km por hora de velocidade máxima e no horário que eu vou tá sempre cheia. Então eu não consigo andar muito acima dessa velocidade, porque as duas faixas estão travadas ali. Você entra no seu cantinho ali e vai naquela velocidade constante, sabe? Antes do remap, eu tinha que ficar trabalhando entre quinta e sexta. Quinta e sexta. Aí nessa faixa de 80 a 90, 95 km por hora. Quinta e sexta marcha. Depois do remap,
eu pude ir de sexta o trajeto todo. É um trajeto ali de uns 20 minutos constantes, naquela mesma tocada, sabe? Então eu pude ir de sexta o percurso todo, né? Então eu percebi essa grande diferença também, porque ela tinha força para tocar de sexta marcha o tempo todo. Então quando a velocidade caía ali para 80, 70, de sexta marcha estava tranquila, ela tinha força para tocar. Quando eu passava dessa velocidade de 80 km por hora, aí que ela abria mesmo com vontade, né? Aí que ela ficava mais confortável ainda. Então eu notei também diferença nesse trajeto que eu faço todas as terças-feiras. E então ela ficou inclusive mais gostosa para andar na rodovia, quando a gente fala de velocidades de cruzeiro baixas, né? Quando a gente fala de performance no alto giro, né? Aquela coisa, não, agora eu vou andar e eu quero 200 km por hora, eu quero subir essa ladeira aqui da rodovia a 190, 180 km por hora. Como eu falei anteriormente, ela está mais forte também nessa situação, ela entrega mais força, mas não é tão diferente quanto no baixo giro. Então assim, ela está andando mais em altas velocidades? Tá. Ela está com velocidade máxima maior? Tá também. Então antes ela limitava ali mais ou menos a 205 km por hora, hoje ela limita a 220 km por hora. Então ela ganhou 15 km por hora a mais de fôlego, tanto pela performance, né? O motor empurra o tempo todo, né? Não tem queda, né? Se você está com o acelerador todo aberto, ela te obedece e entrega o máximo que ela tem até você fechar o acelerador. Então isso interfere na velocidade máxima e liberou 500 rotações por minuto. Então hoje ela limita a 11,5, se eu não me engano, rotações por minuto no máximo, né? Então ela ganhou um pouco mais de fôlego também nesse sentido, tá? Então quando a gente fala de performance, sim, ela anda bem mais do que ela andava antes. Nenhuma Versys 650 original vai andar junto. Se você acelerar duas Versys, a minha remapeada e uma original, não pega. Não pega. Já na primeira abertura de acelerador, a minha já vai pular na frente e vai ganhar distância cada vez mais. Então anda consideravelmente mais e sim, ela está mais forte, principalmente no baixo giro. Então é performance, de fato aprimora a performance dela e isso é nítido e notório, né? O dinamômetro conta isso pra gente nos gráficos e na prática é notável, dá para sentir também. No vídeo que eu entrevistei o Elon, ele estava na época com a Versys 650 dele remapeada e a minha estava original. E aqui mesmo, próximo aqui tem uma subida, eu estava na dele remapeada, ele estava na minha original. Eu falei pra gente acelerar junto de segunda marcha e a gente contou e acelerou junto aqui na subida. E é nítido, a Versys remapeada pulou na frente já na hora e foi abrindo distância. Então a impressão, até comentei no vídeo lá, nesse vídeo que eu entrevistei o Elon, parece que a Versys ganhou mais cilindradas. Então de 650 cilindradas que ela tem, a remapeada parece que tem 750. Pelo tanto que ela está andando, entendeu? Então é notório, pessoal, não tem outra coisa a dizer. A minha Versys 650 hoje anda mais do que ela andava, ponto final. Não tem nada de contraditório nisso, então dá para notar na prática, o dinamômetro nota isso nos gráficos, então é uma verdade absoluta. A minha Versys 650 hoje anda de forma consideravelmente a mais do que qualquer outra Versys 650 original. Quando a gente fala de temperatura de funcionamento, né, temperatura do motor, o remap também traz mudanças nisso por dois motivos. O primeiro deles é que a mistura ela está sempre sendo trabalhada no ideal, nem gorda demais, nem pobre demais. Então lá na hora do remap ele coloca um sensor no escapamento para ver na prática se a mistura está correta em toda a faixa de giro. No mapa original, tem momentos que a mistura fica pobre, tem momentos que ela fica rica demais, justamente para compensar esses momentos onde ela não pode entregar tudo para poder passar no teste de emissões. Então, no mapa atual, ela sempre está com a mistura ideal em qualquer faixa de giro.
E isso interfere na temperatura de funcionamento. Se a mistura é pobre demais, o motor trabalha mais quente, porque a gasolina que entra na câmara de combustão, ela troca calor, ela abaixa a temperatura do motor. Então, se o motor está trabalhando pobre, ele está trabalhando mais quente naquele momento. Se ele está trabalhando rico demais, ele está trabalhando mais frio. Então, por causa do acerto da mistura correta em todas as faixas de giro, ela tende a trabalhar mais fria, levemente mais fria do que antes. Outra alteração que o Tomate fez lá é fazer com que a ventoinha ligue 3 graus mais cedo do que originalmente. Então a ventoinha ela entra mais cedo. Então você está ali parado no semáforo, a temperatura da água do motor está subindo. Originalmente ela ligava a 104 graus Celsius. Então a água chegou a 104 graus, a ventoinha é acionada. Agora ela é acionada, se eu não me engano, a 97 graus Celsius. Eu vou corrigir na edição se eu estiver errado. Então ela aciona agora a 97 graus Celsius. Então você está parado no semáforo, a temperatura está subindo, bateu 97 graus, a ventoinha já liga e já trabalha para descer a temperatura de novo. Então por causa disso o motor ele trabalha mais levemente mais frio e isso faz diferença na durabilidade, tanto do óleo e tanto do motor, porque o motor trabalhando muito quente ali no uso urbano, ele fica ali sofrendo com isso, digamos assim, né? Então, por conta disso, ela está trabalhando um pouco mais fria do que era. Aí você me pergunta, Ricardo, agora você está podendo andar de short num dia de verão aí com temperaturas ambientes acima de 30 graus confortavelmente? A minha resposta é não. Ainda é um motor a combustão, ele ainda produz muito calor no seu funcionamento normal. Então, principalmente na rodovia, né, já comentei diversas vezes aqui no canal que essa moto é esquentadinha, ela esquenta rápido, ela incomoda as suas pernas com o vento que vem do radiador, e na rodovia é pior ainda, porque o alto fluxo de vento que vem do radiador, ele vem mais intenso ainda na sua perna e incomoda mais ainda. Então eu fiz diversos testes, eu andei de short algumas vezes para testar em dias quentes e na prática eu notei diferença. Ela estava mais confortável para rodar, mas é uma diferença relevante? Não, ao meu ver não, ela continua sendo uma moto proibitiva, digamos assim, de você rodar de short em dias quentes, porque principalmente na rodovia vai te incomodar mesmo depois do remap, ok? Então, resumindo essa ideia da temperatura, ela está trabalhando mais fria? Sim, está, pelos fatores que eu falei. Isso fez diferença relevante no conforto térmico das pernas? Não, não fez. Então, se você busca o remap para resolver esse problema de aquecimento das pernas de forma absoluta, no meu caso aqui não resolveu. Nesse quesito, a mudança não foi tão relevante no meu conforto térmico. Mas para o trabalho do motor, no quesito poupar ele, né, para ele trabalhar dentro de uma temperatura mais saudável, isso sim está fazendo diferença e dá para notar, né, como eu falei, que dá para notar que ele está um pouco mais frio, mas não é, né, agora não é um ar de ar-condicionado que está saindo aqui, tá? Então acho que deu para ficar claro aí, né, nesse quesito de trabalho, né, da temperatura de trabalho do motor, tá? Outra coisa que eu notei de diferença aqui é que a minha, né, essa é 2022, então ela não tem controle de tração. E no mapa original, eu nunca senti falta do controle de tração, mesmo em dias de chuva. Claro, eu maneirava a mão, né, para ela não patinar a roda traseira, mas eu nunca senti falta. Eu sempre andei tranquilamente, nunca senti falta. Depois do remap, eu passei a sentir falta. Então eu passei por uma situação na rodovia, eu estava a mais ou menos uns 90 km por hora de sexta marcha, num dia chuvoso, tinha bastante volume de água no asfalto, e eu estava de sexta marcha, eu abri tudo de uma vez para fazer uma ultrapassagem que liberou um espacinho, sabe aquele espacinho que libera, que você precisa entrar rápido? Então eu não quis nem reduzir marcha para não perder tempo, eu abri tudo o acelerador, e ela distracionou levemente a roda traseira, possivelmente na hora que ela passou em cima da pintura, da faixa segmentada da rodovia, né? Então, algo que nunca tinha acontecido comigo antes. Então eu levei um susto, ela
jogou a traseira aqui rapidinho e já voltou sozinha. Então agora, em dias de chuva, eu tô tendo que me policiar mais no tanto que eu dou de mão, porque ela, como eu falei, ali na faixa de mais ou menos 4.000 rotações por minuto, é outra moto. Então isso faz diferença na hora de distracionar a roda. É um comportamento bem diferente do que ela tinha antes. Hoje em dia eu sinto falta do remap, do controle de tração. Depois do mapa novo, o controle de tração agora está me fazendo falta, porque em alguns momentos eu sinto que, como ela está mais forte, ela vai perder a tração. Então eu tô tendo que, hoje eu já tô acostumado, né? Já passaram 2 meses que eu tô rodando com ela todos os dias, chuva, asfalto seco, asfalto frio, asfalto quente, asfalto molhado. Então eu aprendi a pilotar ela agora, né? Então eu sei melhor o momento de acelerar com performance máxima, de forma segura. Então hoje em dia tá mais tranquilo, mas ainda assim eu me sentiria mais confortável se ela tivesse controle de tração agora, que as 2023 tem, né? A minha não tem. Então, outra coisa notável que eu achei que seria interessante comentar com vocês é que o controle de tração hoje em dia me faz falta porque ela está mais forte, certo? Vamos falar de consumo de combustível, que eu imagino que seja uma das coisas que mais vocês querem saber. Eu fiz diversos testes. Consumo de combustível é aquele negócio chato, né, de falar, porque ele é muito variável, mas é notável que ela de fato está mais econômica. E eu vou falar agora para vocês os números que eu obtive. Na primeira semana pós remap, eu rodei de sábado a sábado em uso misto, mas tipo assim, 95% urbano e 5% rodoviário, né? Porque em alguns momentos aqui em Campinas você acaba pegando os anéis viários, né? Faz um trajeto por fora para atingir o local que você quer chegar, né? Mas 95% trânsito urbano em horário de pico, porque os horários que eu saio é praticamente o mesmo horário que todo mundo sai também. Então, muito tempo parado em marcha lenta, em semáforo, em congestionamento. Então, o pior dos cenários possíveis, né? Comigo rodando sozinho, com a moto leve, e eu sempre rodo com os 3 baús. Então, do jeito que ela está aqui, nessas condições que eu falei, ela fez um consumo de 20,4 km por litro. Então, não está ruim. Pelo tanto que ela fazia antes, então ela está fazendo mais ou menos 1 km por litro a mais, depois do remap. Então antes ela ficava mais ou menos na casa de 19,5, 19,4, 19,8 km por litro com o mapa original. Então quando a gente fala de consumo urbano, ela está cerca de 1 km por litro mais econômica. Quando a gente fala do consumo rodoviário, eu fiz uma viagem com ela de mais ou menos 600 quilômetros e eu fui com a minha namorada e a gente estava com os 3 baús cheios. Eu até aumentei as libras aqui do pneu, apertei aqui a pré-carga porque ela estava pesada. Então nesse trajeto de 600 quilômetros, com uso 100% rodoviário, tá? Eu estava viajando, eu fui de Campinas a Franca e depois de Franca a Campinas. Não é uma rodovia muito sinuosa, de faixa dupla, então não é aquela coisa muito intensa, sabe? Ela toca tranquilamente ali sem grandes esforços. E numa velocidade de cruzeiro aí de entre 100 e 120 de velocidade de cruzeiro, aquela coisa constante. Mas eu tive alguns picos ali de 150, 170, 180 km por hora para fazer algumas ultrapassagens mais difíceis e às vezes em alguns momentos até por puro prazer, na saída de pedágio ali, acelerando tudo, sabe? Mas por pequenos períodos. Então, tipo assim, eu fiz uma viagem de uso normal, do jeito que eu sempre faço, na grande maioria dos momentos com velocidade de cruzeiro, como eu falei, em velocidades normais dentro da via, mas em alguns momentos oportunos que eu queria acelerar, eu pus ali 170, 180, 185 km por hora, mas claro, por poucos segundos ali, dava o pico e já tirava a mão, tá? Então, nessas condições, ela fez 22,8 km por litro. Então, veja, eu não andei na casquinha também, né? Se eu andar só na casquinha 90, 100 por hora,
Eu imagino que ela vai passar de 23 km por litro. Então eu usei a moto normal, sabe? Usei sem frescura. Não é porque eu estava fazendo a primeira média de viagem pós-remap que eu fiquei ali tentando manipular. Eu quis usar ela do jeito que eu sempre uso, para trazer um número mais fiel possível da minha percepção, do meu uso, né? Então ela fez 22,8 km por litro e na média, né, com o mapa original, ela está cerca de 1,5 km a mais econômica, né? Então ela está 1,5 km por litro mais econômica do que ela era com o mapa original. Então na rodovia ela está mais econômica ainda quando a gente compara com o uso urbano. E isso tem explicação. Segundo o Tomate, o mapa original, no alto giro, ele é muito gordo. Então acaba desperdiçando combustível, entendeu? E aí o consumo piora. Então ele ajustou no alto giro, em situações de rodovia, ele abaixou um pouco a mistura, então ela não tá tão gorda como era antes. Então ela bebe menos. Outra percepção muito legal desse trajeto de Franca a Campinas que eu sempre faço, eu tenho família lá, né? Meus pais moram em Franca, era tipo assim, eu encho o tanque aqui em Campinas e mais ou menos faltando uns 20 minutos para eu chegar na casa dos meus pais, ela já começa a piscar reserva sem abastecer, né? Numa tocada só, ela começa a piscar reserva. Então, faltando uns 20, 15 minutos do trajeto final ali. Depois do remap, eu chego no destino, ela nem abriu a reserva ainda. Ela tá com um pino ali, então, ou seja, o tanque está quase vazio, mas ele ainda não está piscando, ainda não entrou na reserva. Então, é notável também na quantidade de combustível que está sobrando. Então, nos últimos momentos, eu já mudo a tela ali do painel para a autonomia máxima do tanque, porque eu preciso, antes, no mapa original, para fazer esse trajeto, eu precisava ficar maneirando a mão no final, porque senão não dava o combustível e eu tinha que abastecer pelo menos uma vez. Então, depois do remap, eu não preciso maneirar tanto mais. Claro que eu fico atento, né, porque o tanque está vazio, mas ele está menos vazio do que ele ficava antes. Então eu não precisei ficar na neura ali, andando na casquinha nos últimos trechos para poupar combustível, porque eu tinha combustível suficiente para chegar no meu destino final nesse trajeto que eu sempre faço. Então, de fato, ela está mais econômica após o remap. E eu gostei muito dessa questão de que eu tô com uma leve gordurinha a mais de combustível nesse trajeto que eu sempre faço. Então eu chego mais tranquilo no meu destino e eu gosto de fazer diretão. Eu não tenho muita paciência para ficar parando nesse trecho, então eu gosto de fazer diretão. Eu saio de Franca e venho diretão, 3 horas e 20 e paro aqui em Campinas. Então eu não gosto de parar para abastecer para fazer esse trecho. Então depois do remap, ela ficou melhor, porque eu tenho mais folga de autonomia também para fazer esse trajeto que eu sempre faço. Então o consumo de combustível, ela está mais econômica? Está, como vocês puderam ver pelos números. É um número absurdo, né? Mudou da água para o vinho, aquela coisa espetacular? Na minha opinião, não. Ela está mais econômica, só que ela está levemente mais econômica. Ela ficou um pouco mais eficiente do que ela era antes. Então hoje em dia ela anda mais do que ela andava antes e ainda de quebra ainda eu ganhei mais eficiência energética. Então ela anda mais e bebe menos. No quesito consumo de combustível, sim, ela está mais econômica, mas como vocês puderam ver, não é um número espetacular. Ela fazia 20 km por litro, agora ela faz 30. Não. Então na cidade ela está 1 km por litro a mais na economia e na rodovia ela está 1,5 km por litro a mais. Então essa pequena diferença aí no consumo de combustível. Quando a gente fala de corrente, relação coroa, corrente, pinhão, é uma dúvida recorrente no sentido, Ricardo, eu preciso trocar a minha corrente para fazer depois do remap, a corrente original vai aguentar, não vai aguentar? Então, na minha opinião, não precisa mudar nada. Eu tô com o meu kit original, né? Na verdade é o meu segundo kit de relação, né? Minha moto hoje está com 45 mil quilômetros, então eu já troquei o kit uma vez quando ela tinha 32 mil quilômetros, se eu não me engano, e eu pus o kit original, é o mesmo que vem de fábrica. E depois desses 2
2.000 e tantos quilômetros que eu rodei, né, nesses 2 meses, eu tô com o mesmo kit original, a corrente não ovalizou, eu não precisei puxar a corrente nenhuma vez depois do remap, né, porque ela desgastou demais e folgou. Não, tá com a mesma folga desde o dia que eu fiz o remap, eu não mudei nada. Eu uso o mesmo lubrificante da Mobil Spray, que eu já cansei de mostrar aqui no canal para vocês, que eu uso esse. E tá aqui, não tá ovalizada, não deu pau, não tá estralando. Então o meu kit de relação original tá rodando normal, pessoal. Tá rodando normal depois do remap. Então, ao meu ver, não precisa fazer nenhuma alteração. Ah, pôr uma corrente melhor, pôr não sei o quê. Ao meu ver, não precisa, a não ser que você queira fazer mais alterações, né? Ganhar mais velocidade final, ganhar mais torque em baixa. Aí o tomate lá da TRC pode sugerir mudar o número de dentes da coroa, do pinhão. E aí ele pode fazer essa brincadeira lá junto com você também. Mas eu não quis mudar isso, tá com tudo original, os mesmos dentes, a quantidade de dentes, o mesmo kit de sempre, e ela tá bala. Não tá ovalizada, como eu falei, seguiu 100% até então. Então, ao meu ver, não precisa fazer alteração no kit de relação, beleza? E para finalizar, pessoal, toda a ideia desse vídeo, eu queria contar para vocês, eu me arrependo de tudo isso? A minha resposta é não. Como eu citei no começo desse vídeo, eu tive bastante medo no começo de me expor a isso, né? Era um mundo diferente para mim e eu fiquei com medo de estragar, de quebrar, né? E tudo mais. E hoje em dia eu já estou plenamente confiante, a moto funciona do mesmo jeito que ela sempre funcionou e sigo fazendo as mesmas manutenções, a mesma frequência de sempre. Ela está aqui inteira, funcionando perfeito, eu não me arrependo. Hoje em dia eu tenho uma versão 2.0 da minha Versys. Ela já era uma moto excelente, ela ficou melhor do que o excelente agora. Então sim, ficou melhor, vale a pena fazer, se você quiser fazer. Ah, eu acho que no baixo giro ela é fraca, me incomoda. Ou eu gosto de performance, eu quero que ela tenha um fôlego a mais. Eu quero que ela seja um pouco mais econômica. Tudo isso eu obtive aqui depois do remapeamento. Então, tive diferenças relevantes, principalmente de performance, que é o mais gritante. Tive diferenças de consumo, tive diferenças do calor produzido do motor. Enfim, eu já citei aqui ponto a ponto todas as questões que eu notei. Então, eu gostei demais do resultado, recomendo que vocês façam. Eu vou deixar na descrição aqui o contato do Tomate. É um cara gabaritado no assunto, tem até experiências internacionais na Itália com relação a esse tipo de trabalho. Então é um profissional nota 10, recomendo demais que vocês façam com ele. Vou deixar o Instagram dele aqui, o contato dele aqui, e se você vier pelo canal, você tem descontos extras, né? Você consegue pagar mais barato ainda no remap, beleza? E a regra para você ter esses descontos é você me seguir aqui no YouTube, você me seguir no Instagram e seguir o Tomate, o Instagram da TRC Performance. Vou deixar tudo ali na descrição para vocês seguirem. E aí você entra em contato comigo no Instagram, no direct, me manda os prints que você segue todas essas redes que eu falei, e aí eu vou encaminhar os seus dados para ele saber que você é com desconto, que é o valor promocional aqui que eu consegui para vocês através do canal. Então, para resumir toda essa ideia, pessoal, fantástico. Eu gostei demais do resultado que ela obteve com esse remap conservador, encaixado nas coisas que eu quis, né, para não perder confiabilidade, durabilidade. E de fato, a Versys ficou melhor ainda do que ela já era e tá andando demais, e ela continua sendo uma moto funcionando perfeitamente e confiável do mesmo jeito. Então eu gostei demais, e quem achou que essas informações, compartilhar com vocês a minha história, né? E depois agora compartilhar para vocês o que eu achei. Essa é a minha opinião sincera do que eu achei, do que teve diferença, do que não teve. A realidade é essa, a minha realidade aqui com relação ao remap que eu fiz lá na TRC Performance é essa. Então se você achou, se você gostou e quer fazer na sua, eu estou indicando aí para vocês um excelente profissional, ainda de quebra conseguir um desconto legal para vocês lá. Beleza? Se você achou que todo esse conteúdo aí, desses 3 vídeos sobre o remap foram úteis para você, dá um joinha positivo aí, se inscreve no canal
E se você fizer o remap, não deixe de me chamar lá no Instagram e me contar a sua experiência. E eu gosto muito de saber o que vocês estão achando. Algumas pessoas já fizeram o remap depois desses vídeos que eu já fiz do assunto, inclusive com desconto. E todos eles me deram respostas positivas depois no Instagram, falando que gostou, que ficou animal, que é outra moto. De fato, é muito interessante, pessoal. Se você quer dar um upgrade, quer dar uma apimentada na sua moto, tá aqui todos os caminhos para você fazer isso, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.